Hoje é o terceiro e último capítulo da nossa série, Deus ainda tem o mundo em suas mãos. No primeiro dia, nós conversamos sobre a dor, o sofrimento, os dias de angústia. E espero que tenha ficado claro que o que eu disse, que nem sempre o sofrimento, as incertezas, o medo, significa a ausência de Deus. E nós mostramos, em algumas passagens bíblicas, que em alguns momentos Deus estava muito presente e havia incertezas e havia medos, mas naquele momento de incerteza e de medo, Deus estava fazendo uma grande obra, muito maior do que se podia imaginar, para quem estava vivenciando aquele momento. Então, no nosso caso, no meu caso, no seu caso, às vezes estamos passando por uma dor, uma dificuldade muito grande, um momento de incertezas. Quem sabe é nessa hora que Deus está fazendo a maior obra na sua vida, a maior transformação que você já tenha passado e para melhor, porque quando Deus está no controle, as coisas sempre caminham para melhor. No segundo dia, domingo passado, eu falei sobre o que fazer enquanto você passa pela tempestade e pelo deserto. Porque se a gente crê que Deus pode estar fazendo uma obra naqueles momentos de incerteza e de dor, como que eu faço para esperar daqui até a conclusão, até a hora que as coisas vão mudar? O que eu faço nesse tempo? E nós dissemos que a recomendação bíblica é que você possa orar de todo o coração, se debruçar diante de Deus com ações de graça, e que uma paz sobrenatural vai preencher o seu coração, guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus naquele momento de maior aflição. Mesmo que as coisas ainda não tenham mudado, mesmo que os medos ainda estejam à sua volta, você pode experimentar dessa paz. E é muito interessante que quando a gente fala sobre temas como esses, é muito comum a gente escutar. Eu escutei no primeiro dia, acabou o culto, eu cheguei ali no corredor, uma primeira pessoa que já me abordou falou assim: nossa, essa palavra hoje foi para mim, só faltou você falar meu nome lá na frente. E eu falo, obrigado, mas foi para mim também, né? Foi para todos nós, né? E aí, no segundo dia, a mesma coisa, eu recebo, às vezes, umas mensagens, e sou grato a isso, né? É sinal que Deus está, de alguma forma, falando aos nossos corações. Mas, essa semana, eu descobri exatamente para quem que foi que essa mensagem foi escrita. Em especial na segunda-feira, foi o dia que eu descobri que essa mensagem da semana passada foi escrita para mim. Porque na segunda-feira à tarde, segunda é o dia de folga, é o domingo do pastor, né? Então eu fiz algumas coisas pela manhã e tal, e aí lá por umas 3h30 eu fui para casa e fui assistir um filme com meus filhos. A Kellen não estava, a Kellen estava numa reunião lá, insiste em trabalhar no dia de... E ela estava numa reunião, mas aí eu fiquei em casa, estava assistindo um filme, Hobbit 3, a gente nunca tinha assistido. Aí estava assistindo com a Luísa e com o Davi, e a gente mora num terreno assim, atrás, perto do final da pista do aeroporto, tem uma mata ali enorme. E aí começou um vento, mas normal, a gente já ouviu outras vezes, o vento começou a assoviar, vocês conhecem, né? Começou aquele vento assim. E a gente assistindo o filme, tudo tranquilo. Aí o barulho começou a aumentar, e aí o Davizinho já começou a ficar meio com medo. A Luísa, ela é muito corajosa, mas ela não, tempestade não é o forte dela, ela não gosta muito também. Aí chegou uma hora que começou a chuva a ficar intensa, e o vento, e as árvores balançando, e começou a aparecer galho para tudo que é lado. E aí o Davizinho começou a ficar agitado, e aí naquele momento, eu não pensei, mas eu experimentei aquilo que eu preguei aqui no domingo, um dia depois de eu ter pregado. Eu estava absolutamente tranquilo, e eu só tenho duas testemunhas, para isso que são os meus filhos, que são as testemunhas mais importantes, né? Porque isso vai servir para a vida toda deles. Eu estava absolutamente calmo, mas aquele vento muito forte, aí começou a chover pedra, e aí o Davizinho estava nervoso, eu comecei a brincar com ele. Falei, filho, vamos lá fora ver as pedrinhas e tal. Aí fomos na garagem, assim, puxei ele, aquele vento comendo lá atrás, aí a gente vendo as pedrinhas cair. Mas aí a coisa foi ficando feia, quem mora na Zona Leste ali,
experimentou, acho que é a mesma coisa, né? A coisa foi ficando feia, começou a entrar água no quarto do Davizinho, na sala, com as janelas e as portas já não estavam aguentando mais, a água começou a entrar na nossa sala, assim. Aí a Luísa começou a pegar a toalha e agitada, aí uma hora eu segurei eu falei, filha, calma, não vai acontecer nada, calma, isso vai passar. Não, pai, não, precisamos enxugar, não pode deixar entrar água na sala. Eu falei, calma. E ela estava nervosa, assim, querendo cuidar das coisas, e foi lá em cima e pegou todas as toalhas, colocou perto das portas e tal, e aí chegou uma hora que o Davizinho entrou em desespero, e aí ele começou a gritar. Ainda bem que ele não está aqui, mas ele começou a gritar, ele falou, a gente vai morrer, porque estava muito forte. Eu nunca vi na minha vida, e eu já passei tempestades até em outros países, eu nunca vi um vento como eu via segunda-feira. Mas não perdi um minuto a paz. Aí nessa hora que o Davi começou a gritar, nós vamos morrer, eu olhei para o fundo da minha casa, assim, naquela mata, já tinha caído um monte de árvores, aí um eucalipto muito grande veio vindo na nossa direção, assim, na direção da minha casa. Aí eu falei, gente, vamos descer, eu tenho um estúdio no fundo da minha casa, eu falei, vamos lá para baixo. Não perdi a calma, peguei os dois, a gente desceu lá para baixo, e aí estava no olho, né, da tempestade. Quem acompanhou as notícias, o vento foi de 146 quilômetros. A partir de 117 já é a categoria de furacão. Então, assim, foi absurdo o que aconteceu em algumas regiões aqui na segunda-feira. Aí nós descemos para o estúdio ali, no andar de baixo da nossa casa, o Davi no meu colo, gritando, eu abraçando ele, a Luísa do meu lado, e eu ainda estava calma, eu peguei na mão dos dois, falei, vamos orar juntos agora. A gente falou, Deus, em nome de Jesus, faz essa tempestade acalmar. O Davizinho está com medo, muita gente por aí está com medo, tem casas sendo destelhadas. Em nome de Jesus, acalma essa tempestade. Não deu um minuto. A chuva foi diminuindo, aí veio um raio de sol, a coisa mais incrível. Vocês não precisam acreditar, mas a Luísa e o Davizinho viram isso. Não deu um minuto, parou. Você pode até falar assim, foi coincidência, eu já devia estar passando. Entenda como quiser. Eu experimentei isso junto com meus filhos e a gente nunca mais vai esquecer disso. Então essa mensagem foi para mim. Foi para eu me lembrar na segunda-feira do que eu tinha falado no domingo. Que a gente pode, no meio da tempestade, eu estava falando isso de forma figurada, eu experimentei isso da forma literal e funcionou. A gente não perdeu a calma, deu tudo certo, enxugamos o que tinha que enxugar depois e a tempestade passou. É assim com as nossas vidas. Às vezes você não vai ter uma resposta de Deus imediata, em menos de um minuto, mas é a mesma coisa. Toda tempestade vai passar. Toda crise vai passar. O segredo está em você se manter crendo num Deus que está acima de todas essas coisas, em quem a gente realmente pode confiar. E é isso que a gente tem aprendido. Então, hoje nós vamos falar sobre esperança. E eu quero começar com um salmo. É o Salmo 32, versículo 22, que eu queria que a gente repetisse juntos e memorizasse esse salmo. É o Salmo 32, que diz o seguinte: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Vamos ler todo mundo juntos? Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Nossa esperança está no Senhor. Que esteja o amor de Deus sobre nós, porque a nossa esperança está no Senhor. De novo, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Será que a gente já consegue falar sem olhar? Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O grande desafio nosso, no dia de hoje, e para o resto das nossas vidas, é saber como nos manter esperançosos num mundo sem esperança. Foi a pergunta dessa série.
está na abertura da série. Como que a gente se mantém esperançoso num mundo onde a esperança parece que não existe mais? Então, para a gente se aprofundar um pouco nesse tema, a gente precisa saber o que é a esperança. Esperança é aquilo ou aquele de que se espera algo, em que se deposita expectativa. Esperança é aquilo ou alguém que você espera algo que vai chegar, ou que você deposita expectativas. Isso é a definição de esperança. Então, muitos de nós colocam nossa esperança em muitas coisas. Muitos de nós colocam nossa esperança num casamento. Eu nasci numa família não muito legal, mas quando eu casar, então a minha vida vai ser assim. Muitos de nós colocam esperança num emprego. Se eu conseguir aquele emprego, se eu passar naquele concurso, se eu conquistar aquela promoção, a minha vida vai ser outra. Muitos de nós colocamos as nossas esperanças nas nossas habilidades pessoais. Você se acha, ou você é habilidoso em alguma arte que eu digo qualquer uma, medicina, psicologia, pedreiro, seja o que for. Se você é especialista em uma arte, aí você coloca a sua esperança. Para mim nunca vai faltar trabalho, porque eu trabalho nessa área da saúde, ou de construção e tudo, então eu estou garantido. A gente coloca as nossas esperanças em muitas coisas. E a esperança é como uma escada que você apoia numa convicção. Isso é inconsciente, você não faz isso conscientemente, mas você se apoia num muro onde está a sua carreira, o dinheiro. Se eu conseguir aquele tanto, aquela promoção, aquele emprego, isso aqui vai me dar segurança. Ou então no sucesso, né? Se minha empresa que eu acabei de abrir começar a vender muito, meu restaurante, começar a encher de gente aqui no meu restaurante, a gente vai se apoiando sem querer. E isso começa cedo, quando você ainda é criança. O primeiro lugar onde você encosta a sua escada, coloca a sua esperança, é nos seus pais. Quando você é criança, você está tranquilo, você não precisa trabalhar, você sabe que ali você vai estar seguro, e eles vão cuidar de você, vão te alimentar, então suas esperanças estão nos seus pais. Mas aí você cresce um pouco e aí a sua esperança passa a ser a sua profissão. Você estuda, se forma, você fala, não, vou colocar minha escadinha na minha formação. Eu estudei bastante, ainda fiz um mestrado, posso conseguir um grande emprego. A hora que eu conseguir esse emprego, eu sei que eu estou garantido, né? No casamento, como eu disse há pouco, né, o pastor, o padre lá fala, vocês vão ficar juntos em todas as situações, na saúde, na doença, até que surge alguém mais interessante, você não é isso que ele fala, mas hoje parece que é assim que está acontecendo, né? Mas você coloca a esperança ali no casamento, e depois esse casamento também não funcionou, não deu certo, sabe? Você coloca a esperança no talento que você tem, cantor, músico, pintor, artista, médico, você é muito talentoso. Ou então, sabe o que é interessante? Gente que nasce muito bonita, sabe, gente linda, que você olha, você fala, nossa, que pessoa bonita. A pessoa às vezes confia muito naquilo para abrir portas, para conquistar as coisas, né? E aí acontece um acidente, alguma coisa, já muda toda a perspectiva de vida da pessoa também. Outros já passaram da fase de colocar esperança nos pais, do emprego, do trabalho, já estão indo para a terceira idade, então a esperança são os filhos. Já viram isso? Você coloca essa expectativa no seu filho, vou preparar meu filho, ele vai ser jogador de futebol, e aí vai ajeitar a vida da família toda, e aí seu filho começa a andar com más companhias e desvia do caminho que você tinha planejado para ele. Enfim, a gente inconscientemente vai encostando nossa escadinha, e nós somos muito hábeis na arte de construir esses muros, essas paredes, para a gente colocar nossa esperança.
Mas tudo isso está fadado a uma hora não dá certo. Tudo isso, uma hora pode não dar certo. Então é óbvio que o que eu vou falar aqui não é novidade. A Bíblia, desde o começo, ela fala que a nossa esperança deveria estar onde? Em Deus. Não é segredo nenhum, ninguém estava na expectativa. O que será que ele vai falar? Onde que deve estar a nossa esperança? Não é segredo para ninguém. A Bíblia diz isso o tempo todo. O salmista Davi diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu experimentei isso na segunda-feira, eu coloquei toda a minha esperança, eu estava calmo porque minha esperança estava no Senhor. Mas o nosso desafio é como que a gente vai manter as esperanças num mundo aparentemente sem nenhuma esperança. O apóstolo Paulo, instruindo um seguidor dele, um discípulo, Timóteo, ele diz o seguinte, ele dá um recado especial para aquelas pessoas que colocam a sua escadinha no dinheiro, sua esperança no dinheiro. Paulo fala assim, olha, nem isso é garantia de qualquer coisa, nem isso. Fala assim para os ricos, olha só, Paulo ele é bem direto, ele fala assim, ordene aos ricos, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente. Há 2000 anos, Paulo está falando isso. Não adianta você colocar a sua esperança no dinheiro também, porque o dinheiro uma hora acaba também. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você tem e está esbanjando, amanhã você tem um problema de saúde, você tem que gastar tudo, ou então a sua empresa para de vender, ou entra uma nova crise. Então não adianta, porque essas coisas estão fadadas a não serem seguras para você apoiar a sua escadinha. Mas como eu disse, é claro que a gente já sabia que a Bíblia fala sobre isso, né? Mas aí, como eu disse, nós somos habilidosos em construir isso. E quando você constrói a sua parede e coloca a sua escadinha, sabe o que você e eu fazemos? Seja lá o que for que você escolheu para ser a sua garantia de que as coisas iriam bem dali para frente. Seja lá o que for que escolhemos, depois que a gente colocou a nossa escadinha, sabe o que a gente faz? A gente ora assim, Deus, por favor, não deixa a minha parede cair. Não é assim que a gente ora? Deus, não deixa meu negócio ir mal, por favor, cuida da minha saúde, porque se acontecer alguma coisa comigo, com a saúde, com o meu dinheiro, com a minha empresa, com o sucesso, com a carreira, eu não sei o que pode acontecer. Então a gente fica orando para que Deus mantenha a nossa paredinha, onde a gente escolheu encostar a nossa escada. Mas a gente vive num mundo quebrado. O mundo é perigoso e é cheio de incertezas. E poucas esperanças a gente pode ter no que a gente vê aí fora. Por isso, a gente vai estudar um texto bíblico hoje, e já vou dizer antecipadamente, é muito complexo. Está no livro de Romanos, e essa semana eu estava conversando com um dos rapazes que está aqui presente, a gente estava falando sobre Romanos e como ele está lendo Romanos, ele falou, mas é muito complicado Romanos. É complicado mesmo. O Paulo era um mestre da lei, um homem muito inteligente. Nesse livro ele abordou questões muito profundas e não é muito fácil de você entender rapidamente. Então eu vou fazer o maior esforço que eu puder para ajudá-los a entender o que Paulo quis dizer com isso, mas tem tudo a ver com esse nosso assunto. É Romanos no capítulo 8. Eu já vou deixar claro também que eu vou pular alguns versículos para a gente ir exatamente no ponto que eu estou querendo falar com vocês. Mas eu espero que eu consiga ser claro e que vocês entendam. Aliás, essa semana eu encontrei uma pessoa muito bacana, mas ela me falou uma coisa interessante, assim, sem querer, quase me magoou. Ela falou assim, não, porque na minha igreja a gente estuda a Bíblia. Às vezes eu até chego em casa e falo com meu marido, olha, nossa, foi muito profundo hoje, eu não entendi nada, mas a gente estuda a Bíblia lá na minha igreja. Eu falei, tá, a gente também estuda na nossa igreja ali, a gente só se esforça para ver se ninguém vai embora com dúvida. Mas é a Bíblia do mesmo jeito, né? Enfim, mas o que Paulo está dizendo nessa passagem aqui
é que assim, primeiro ele começa explicando uma coisa para nós, que o pecado, quando entrou na humanidade, lá no Jardim do Éden, quando penetrou a desobediência, o pecado na humanidade, isso impactou tudo em nossa vida. Não tem como fugir disso. Isso é claro em várias passagens bíblicas, mas Paulo aqui ele é muito claro. Ele fala, o pecado impactou tudo. Você pode não acreditar nisso, você pode falar assim, não é bem assim, não tem problema nenhum, você pode fazer passeata, mas é como você querer lutar contra a lei da gravidade. Você fala, não acredito na lei da gravidade. Eu não creio, acho que não é bem assim. Beleza, você pode ter a sua opinião, mas é muito claro para quem lê as Escrituras assim, o pecado impactou tudo à nossa volta, e Paulo está falando disso. E lá no versículo 19, ele cita algumas coisas lá do Gênesis, lá da criação, para explicar o que ele quer que a gente entenda em relação à nossa esperança. Então, Romanos 8, versículo 19, Paulo diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a natureza criada, que somos eu, você e todas as coisas que foram criadas, foi submetida à futilidade, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Deixa eu tentar explicar isso. Paulo está falando que quando o pecado penetrou, ele nos escravizou. Deus não programou a morte, mas ele falou assim, olha, o pecado leva à morte. E a morte, inclusive a morte física, né? Deus não tinha planejado que a gente morresse fisicamente, adoecesse, mas o pecado trouxe a morte física. Mas mais do que isso, sujeitou toda a natureza, todos nós e tudo que existe à decadência. É ruim ouvir isso, tá? É desconfortável falar isso para vocês, mas é verdade. Você vê isso todo dia, eu vejo isso todo dia que eu me olho no espelho, tem mais um cabelo branco, mais uma ruguinha, eu vou correr, eu já não consigo o mesmo desempenho, quer dizer, eu estou numa decadência. Tudo está numa decadência, a natureza está numa decadência por causa do pecado, é isso que Paulo está falando. Mas não sou só eu, espero que não seja só eu, não. Brad Pitt, Angelina Jolie, vocês todos, todo mundo de alguma forma está caminhando, né? Devia ser contagem regressiva a vida, né? A gente está caminhando para a decadência, porque tudo tende a ruir um dia. Aquela mata que tinha no fundo da minha casa não existe mais, só tem toquinho lá de árvore, porque caiu tudo. Está fadado à decadência, né? É isso que Paulo está falando aqui. Mas calma, né? Há esperança para nós. Isso aqui é só um começo, não se desespera aí não. Mas aí Paulo revisa um fato também imutável. Ele lá no versículo 22, 23, ele fala assim que o homem anseia profundamente, o termo que ele usa é geme com dores de parto, por algo melhor, por uma redenção. Então a gente tem essa expectativa de que um dia as coisas serão melhores. A gente quer muito, a gente geme por um dia as coisas estarem resolvidas, né? Porque foi nessa esperança, versículo 24, que fomos salvos. Quando a gente conheceu Jesus, nós começamos uma nova história, que vai ter um final feliz, que ultrapassa essa vida, é isso que Paulo está falando. Mas olha que interessante que ele fala para nós. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem que espera por aquilo que está vendo? Quer dizer, o que você está vendo em sua volta, tudo isso que você coloca na sua parede, o que você está vendo não é esperança, porque você está vendo. Então, você não precisa ter esperança numa coisa que você já está vendo. Quem que espera por aquilo que está vendo? Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, que a nossa esperança não pode ser limitada pelas coisas que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo está num processo de decadência. Versículo 25 diz o seguinte, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente.
aquilo que a gente ainda não vê e que a gente espera, nós aguardamos com paciência. Aí no 26, 27, Paulo fala que quando a gente está aguardando, nesse processo que eu falei semana passada, entre a luta que você está vivendo e o desfecho final daquilo, né? Que a gente tem à nossa disposição a paz, mas Paulo está falando assim que, ele cita uma coisa muito interessante aqui no 26 e 27, eu gostaria de sugerir que todos, chegando em casa hoje, ou amanhã, ou terça-feira, lessem o capítulo todo de Romanos 8. Mas ele fala aqui no versículo 26 e 27, que Deus sabe que a gente passa por esses momentos de muita angústia. E ele diz que nessas horas, quando a gente não tem força nem para orar, que o próprio Espírito de Deus que vive em nós, geme, ora a Deus com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, usa a nossa situação, mesmo que a gente não consiga pronunciar as palavras, o Espírito de Deus que vive em nós, ora para Deus, para que a gente seja confortado nesses momentos. É muito interessante isso. Ele intercede por nós. Aí em seguida vem o versículo que nós lemos no primeiro dia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Paulo vem com uma pergunta em seguida. O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que quer dizer? O que a gente vai fazer diante disso? Se a gente sabe que tudo tende à decadência, que a esperança nas coisas que a gente vê não é realmente uma esperança, o que a gente devia fazer em relação a isso? E aí ele mesmo dá a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Paulo, o que você está querendo dizer aqui? O que significa isso? Significa, ele explicando, que aquele que não poupou o seu próprio filho, quem que não poupou o seu próprio filho? Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como que se Deus não poupou o próprio filho, como que ele não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Está ficando interessante, está ficando interessante. Aqui é o lugar onde a nossa esperança reside, em algo que não está no processo da decadência, que é o amor de Deus demonstrado através de ter enviado o seu Filho Jesus para viver, nos ensinar, morrer e ressuscitar. Se Deus fez isso por mim e por você, enviou o seu próprio Filho para morrer pelos meus pecados, para dar a oportunidade da gente começar uma vida nova, que diremos diante disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que a gente vai dizer? Se Deus demonstrou tão grande amor, é porque Ele nos ama de forma muito grande. É nesse amor que a gente pode ter a esperança. E ele conclui o texto com um versículo muito interessante, conhecido também, mas ele está falando dessa certeza inabalável, dessa esperança inabalável, que é o amor de Deus por nós. E aí ele diz o seguinte: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do quê? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você quer ter esperança em algo que realmente funcione? Você precisa mudar a sua escada de lugar. Se você quer viver com esperança num mundo quebrado, o que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua escada de lugar. Colocar a sua escada apoiada neste amor que Paulo está nos mostrando, nos demonstrando aqui. Nesse amor que é inabalável, que é maior do que qualquer coisa que a gente possa ver. Nesse amor demonstrado por Deus através de Jesus Cristo, para mim e para com você. Aí a gente pode ter esperança, porque isso não está em decadência, é a única coisa que não está em decadência.
Mas o que significa isso na prática? O que significa fazer isso, mudar a escada de lugar? Tá, a figura de linguagem é bonita, mas o que significa isso na prática? Significa que você vai amar intensamente. Você vai amar intensamente. Mas quando você não for correspondido no amor, você não vai se desesperar, porque a sua esperança não está naquele amor. Você perdoa sempre. Alguém feriu você, você perdoa. Outro feriu você, você perdoa. Aquele feriu de novo, você perdoa. E quando você precisar do perdão, e o perdão não lhe for oferecido, você também não entra em desespero, porque a sua esperança, desespero é estar sem esperança. Desesperança. Você não entra em desespero, porque a sua esperança não está ali, naquele relacionamento. Você serve de todo o coração, você ajuda as pessoas, mas a hora que você precisar, se alguém não te ajudar, você também não perde o controle, você não desiste de fazer isso, porque a sua esperança está em Deus. A gente passa a viver na prática com outros valores, com valores diferentes. Então você pode estar se perguntando, mas carreira, tudo, eu continuo fazendo planos? Eu continuo investindo? Claro que continua. Claro que continua. Você estuda, você desenvolve seus talentos, você se aperfeiçoa, faz mestrado, casa, tem filhos, constitui família. É para continuar, é para fazer tudo de todo o coração. Tudo de todo o coração. Mas a sua esperança está colocada em Deus e não nas coisas. É isso que o apóstolo Paulo está tentando nos explicar aqui. Faça como Jesus fez, como tantas pessoas fizeram. Viveram a vida intensamente, mas sempre tiveram as suas esperanças em Deus, porque Ele é o único que não vai nos desapontar. Isso significa na prática, você chegar no final do dia na sua casa, e antes de dormir, você fazer uma oração assim: Deus, obrigado porque hoje deu tudo certo, fui promovido, meu filho, fiz as pazes com meu filho, ainda recebi um aumento, e encontrei um amigo, obrigado porque o dia hoje foi perfeito, Deus, mas ainda assim, eu me lembro que a minha esperança está no Senhor. Ou então, no dia seguinte, você ora assim: Deus, hoje tudo deu errado, perdi emprego, meu filho adoeceu, briguei com minha esposa, fui flagrado num erro, hoje deu tudo errado, tudo errado, mas eu quero dizer que minha esperança continua a estar no Senhor. Na prática, é isso que significa. O lugar onde que você coloca a sua esperança vai determinar o quanto você vai se manter esperançoso num mundo quebrado. O lugar onde você coloca a sua escadinha é o que vai determinar o tanto que você vai viver esperançoso num mundo sem esperança. Aonde que está apoiada a sua escada? Aonde está a sua esperança? Na sua capacidade de reagir, na sua resiliência? Eu estou sempre me refazendo, ou então, não, eu sou muito inteligente, eu vou dar um jeito nisso. Onde que está a sua esperança? Não, meu marido vai resolver essa questão. Aonde está a sua esperança? Você precisa ter planos, você precisa sonhar, você não deve parar de fazer nada disso. Mas você precisa colocar a sua esperança na única coisa que não vai te desapontar, porque todo o resto tem o potencial, você percebe? Não é que eu estou falando que vai acontecer, eu torço por todo mundo, oro por todo mundo, quero que todo mundo acerte em tudo. Mas a gente sabe que a vida não é assim. A gente sabe disso. A gente sabe que às vezes a vida nos surpreende. Nessa hora, nós precisamos nos lembrar que a nossa esperança não estava naquela situação, naquela pessoa, naquele negócio. Nossa esperança estava no Senhor, no amor de Deus, que é a única coisa
que não está em decadência, que pode realmente sustentar a gente para sempre. Então, se tiver um momento, como eu vivi na segunda-feira, que parecia que o mundo ia cair, e às vezes isso pode ser literal, às vezes isso pode ser metafórico, mas se você tiver num momento onde parece que o chão está abrindo e a esperança está indo embora, nessa hora, se lembre que a sua esperança está no amor de um Deus que não poupou seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Esse Deus é o lugar do nosso refúgio, onde a gente pode colocar a nossa esperança. É a única forma da gente viver nesse mundo com esperança. Amém? Vamos orar? Paizinho, eu declaro aqui nessa noite que a minha esperança está no Senhor. E eu imagino que alguns dos meus irmãos aqui estão fazendo a mesma oração nesse momento. Mesmo aqueles que estão vivendo apoiados em outras coisas hoje, achando que as suas capacidades os salvarão dos males dessa vida, ou aqueles que estão experimentando os males dessa vida já, porque as coisas já ruíram. Nos dois casos, Pai, que o Teu amor seja a parede firme onde a gente coloque a nossa escadinha, onde a gente deposite a nossa esperança. Que a nossa fé, a nossa confiança no Teu amor possa ser a razão de vivermos em paz e esperançosos e felizes e alegres, mesmo no mundo em decadência. Que esse Teu amor seja o nosso norte, o nosso apoio, aonde a gente coloca toda a nossa esperança. E que assim, Deus, sejamos fortalecidos como famílias, como indivíduos, como evangelistas, como pessoas que precisam espalhar essa verdade para as outras pessoas que estão sofrendo nesse mundo, Senhor Deus, em decadência. Que a gente possa ser preenchido, Senhor Deus, com o Teu Espírito para ser canal de transmissão da Tua verdade para as pessoas que estão morrendo, estão em desespero. Nesse momento, Deus, quantas pessoas agora, em alguns cantos dessa cidade, estão pensando em dar cabo das suas próprias vidas. A gente sabe disso. Outros tantos estão nos hospitais, no fim do seu tempo aqui nessa terra. O corpo está literalmente em decadência. Deus, que seja o Teu amor a nossa esperança, de hoje em diante e para todo sempre, Deus. Porque a gente sabe que essa esperança é incorruptível. E ela é a razão de vivermos e a força que precisamos para viver no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo Teu amor. Amém.